No dia 2 de agosto, Urano em tensão com a Vênus, trazendo desenvolvimento do ciclo atual e impactando finanças, amores e relacionamentos. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. A Vênus em quadratura com Urano, né? E a quadratura é o aspecto que marca para a astrologia o momento em que o ciclo começa a desenvolver. É uma tensão, é um incômodo que não pode ser ignorado e obriga que a gente tome alguma atitude, que a gente faça alguma coisa. Não dá para ficar parado com uma quadratura. Ou seja, nos temas que a Vênus representa das relações, parcerias, acordos, finanças, amores, né? Senso de beleza, estética, harmonia, diplomacia, nós sentiremos a tensão, o incômodo das rupturas, das mudanças que Urano está trazendo para esse ciclo atual. Ou seja, não dá para ignorar. A gente vai precisar analisar esses temas, entender e começar a desenvolver aquilo que foi iniciado desde a conjunção. Lembrando que eu não fiz o vídeo da conjunção porque na época estava acontecendo muitos trânsitos e não deu para colocar o vídeo, mas aqui também vale, né, para a gente lembrar e entender como que foi iniciado, porque agora a energia começa a desenvolver. Então agora a gente meio que tem que tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, entender essa transgressão, essa rebeldia, esse efeito de Urano da imprevisibilidade também. O que desenvolver a partir de agora vai ser muito provavelmente o resultado que a gente vai ter lá na frente. Pela mitologia grega, né, a sabedoria grega, como eu prefiro chamar, Urano é o pai de Vênus. Pela história que é contada, Urano foi castrado pelo Saturno, né, seu filho. Urano impedia o nascimento dos filhos por causa de uma profecia do oráculo de Delfos. Para variar, a Gaia, né, a mãe deles, a mãe de Saturno e dos outros titãs, pede ajuda a Saturno. Ela forja do próprio peito, né, das entranhas dela, uma arma, uma foice que o Saturno carrega até hoje, e ele utiliza essa foice para castrar o pai Urano quando ele tenta ali manter relações sexuais, porque era uma relação, né, vamos dizer assim, abusiva, de certa forma, porque Urano continuava ali engravidando a Gaia, mas não permitia que os filhos nasciam. Então ela estava, né, saturada ali dentro. Então quando isso acontece, o testículo de Urano cai no oceano e da espuma que é gerado ali surge Afrodite ou a Vênus. Então a Vênus é filha de Urano. A Vênus, além de representar toda essa questão da beleza, que muita gente tenta interpretar esse mito como do horror que Saturno causou a Urano, ou do horror da situação que Urano causava em Gaia, surgiu a beleza, surgiu o amor. Então tem essa visão que tenta ser otimista, vamos dizer assim, a respeito desse mito. Mas também não podemos esquecer que uma vez destronado por Saturno, Urano passa a representar utopias, progresso, inovações, né? Inspirar a humanidade a coisas maiores, trazer o desenvolvimento da nossa sociedade, da humanidade de forma geral. Claro que tudo isso paira sobre nós. Então a gente fala que a Vênus é filha dos céus, a Vênus é filha de Urano e ela também carrega a sementinha da ruptura, da rebeldia, da transgressão, da inovação. E isso ela carrega a partir daquilo que representa. Então todo mundo costuma olhar para a Vênus como se ela fosse um mero penduricalho ali, né? Um adorno, um objeto. Olha o que ela representa, né? Ela representa a beleza, a moda, o senso de estética e tudo isso, de certa forma, tende a ser um pouco menos, né, relevante, né? São aparências, enfim, mas ela também tem esse potencial de transgressão a partir do amor próprio, a partir do amor, a partir dos outros temas, até mesmo da beleza. A beleza pode ser algo disruptiva se for usada corretamente, em vez de ser usada como algo que fica ali, né, um objeto de enfeite, né, em segundo plano. E aí vocês já sabem, né, aquela tal história lá do patriarcado que coloca sempre o feminino abaixo para continuar o seu poder. Essas histórias são interessantes a gente entender elas porque elas estão
enraizadas na nossa sociedade de diversas formas. A gente vai encontrar esse mito da Vênus difundido na nossa cultura das mais variadas formas possíveis, até que chega aquela famosa crença de que a mulher tem que ficar em casa, e não sei o que, né? Vem desde lá de trás. Porque quando a gente fala dessas histórias, né, elas muito provavelmente foram modificadas lá atrás para sustentar a ideia do patriarcado. Mas a sociedade não era patriarcal. Essa história mesmo que é contada de Saturno destronando Urano e depois Júpiter destronando Saturno é para que ficasse para trás aquilo que realmente era, quem mandava, quem era a rainha de tudo era a Gaia, né? A mãe terra. E aí a sociedade se organizava de forma matriarcal. E isso aconteceu em diversas culturas e a gente precisa fazer esse resgate, né? Neste momento que a gente está entendendo a nossa sociedade com outros olhos, deixando para trás essas ideias, né, machistas, patriarcais, da imposição e da submissão do feminino, né? Até por isso a Vênus representa, o símbolo da Vênus que está aparecendo aqui na tela é o símbolo também do feminino, né? Da luta por igualdade, tirar dessa posição de submissão que foi colocado. Então, quanto mais a gente fizer olhar para trás, entender como era antes, né, para a gente abandonar certas coisas, né, porque eu vou repetir de novo, a gente está em fase de transição para a era de Aquário, então o passado tem que ficar para trás. Tudo aquilo que a gente entendeu que não presta não deve ser levado adiante, porque senão a gente vai fazer algo que já aconteceu em outras eras, né, em outras mudanças de era, que é simplesmente repetir tudo aquilo de errado que aconteceu na era anterior. Então a gente precisa abandonar isso, olhar para o futuro com novos olhos, com outros entendimentos, para a gente de fato garantir que algo novo surja nesse mundo. Porque senão essa ordem, né, esse status quo, essa hierarquia, essas instituições que estão aí há mais de 2000 anos vão se manter no poder a todo custo, como já está acontecendo, e nada novo vai surgir. E a gente fica com aquela sensação de que, a era de Aquário não era aquela era da utopia, de não sei mais o que tudo ia ser não sei o que, uma revolução, e nada aconteceu. Mas não aconteceu por quê? Porque nós, enquanto pessoas, né, cada um de nós escolheu manter, né, se apegar aos escombros daquilo que estava terminando, daquilo que foi o passado e deveria ser abandonado. E quem tem Vênus em quadratura Urano no mapa natal precisa se atentar, porque é uma tensão que precisa de um pouco de manter os radares ligados a 1000%. Nos relacionamentos, por exemplo, tende a manifestar sempre esse caráter imprevisível, né? Que causa ali muitas vezes as mudanças bruscas, o que a gente chama de ruptura, que é algo que antes era e um segundo depois não é mais. Urano é dessa natureza, né? E os planetas pessoais que sofrem aspectos com ele têm que lidar com essa força. Então é muito provável que essa pessoa nas relações tenha atitudes excêntricas, que muita gente vai falar, nossa, é uma pessoa estranha ali, não entendo muito bem por que ela faz isso, mas muitas vezes é por conta desse Urano. Urano é uma oitava acima de Mercúrio, ele inspira coisas além, né? Utopias, como eu falei lá no início. Só que muitas vezes a gente não consegue acompanhar esse ritmo e as mudanças acontecem sem que a gente se dê conta. Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa que se rebele contra as relações, que ele é uma energia, uma consciência também para libertação, para romper as correntes. Então, quando a pessoa se sente aprisionada, né, estagnada numa relação, ou sente que ela não pode ser aquele ser estranho nas relações, não tem espaço para isso,
porque a maioria das relações não respeitam as diferenças, as individualidades. A gente quer encaixar todo mundo ali numa forma e pronto, e acabou, sem reconhecer no outro o universo à parte que o outro é, ele inspira revolta. Então, às vezes, a pessoa vai se rebelar contra nesse momento ali, principalmente se tiver uma ativação no trânsito. Então, vale a pena trabalhar essa tensão, trabalhar esse incômodo, reconhecendo primeiro aquilo que há de diferente, de único, de excêntrico, mas também como essa pessoa pode se relacionar de uma maneira não convencional, de uma maneira que não seja a padrão, e a partir dali ela consegue resolver muitas vezes as dificuldades que ela tem no relacionamento. E se você se identificou com alguma coisa do que eu falei, ou ainda tem dúvidas, né, sobre esse aspecto no seu mapa natal, o link para marcar sua consulta está na descrição. Me chama no WhatsApp para a gente fazer o seu mapa. Tá esperando o quê? Vamos fazer logo esse mapa aí e se descobrir a partir do olhar da astrologia. Bem rapidinho, então vamos às datas deste ciclo, né? A conjunção aconteceu no dia 18 de maio, então aí é preciso fazer um resgate, voltar nas agendas, voltar na linha de tempo aí das redes sociais, o que estava acontecendo nos temas da Vênus na época, para entender como começa a crescer agora a partir da quadratura no dia 2 de agosto. O auge, a colheita, né, o resultado de tudo que foi plantado vem só no dia 14 de outubro, né? Então, um período aí legal para a gente trabalhar. A finalização, né, a partir da quadratura minguante acontece no dia 18 de dezembro e o ciclo só se encerra, inicia um novo no dia 4 de julho de 2025. Então, a gente tem até lá para aproveitar todos esses potenciais. Vamos dar uma olhada bem rapidinho na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Urano e Vênus formam um aspecto de quadratura, iniciando o desenvolvimento do ciclo atual, acontecendo no dia 2 de agosto, às 10h26 do horário de Brasília, e o mapa é traçado mais uma vez aqui para contagem. Urano a 26 graus de Touro, e a Vênus a 26 graus de Leão, né, formando a quadratura exata, trazendo as rupturas, imprevisibilidades, necessidades de mudanças, de transgressão e imprevisibilidades que Urano traz para os temas da Vênus. Serão influenciados por essa força de Urano. Urano traz aquilo que muitas vezes a gente coloca como uma inspiração além, né? Inspira inovação, inspira progresso, inspira uma série de coisas, só que a gente precisa alcançar essas oitavas, digamos assim. A gente precisa, de certa forma, romper com aquilo que nos limita nesses temas da Vênus para que a gente consiga chegar, de fato, a esse novo patamar que Urano está mostrando. Porque senão fica ali uma transgressão, uma revolta que muitas vezes não leva a nada, ou ainda uma excentricidade, uma estranheza, coisas que muitas vezes a gente não presta muita atenção. Por quê? Porque a natureza imprevisível do Urano sempre se manifesta. Então aqui a gente está falando da tensão, do incômodo a partir da quadratura, que vai forçar o desenvolvimento da energia do ciclo. Só que além disso, a gente também precisa se atentar para aquilo que a gente não tá no nosso radar. Coisas que podem acontecer sem que a gente se dê conta. A ruptura de Urano acontece de forma sempre muito brusca. Era algo e no instante seguinte já não é mais. Então mudou aquilo ali. E a gente passa um bom tempo tentando, né, se adaptar a essas mudanças. O mundo sofre muito hoje isso em relação às influências, né? Principalmente aí de Urano em Touro, mas outras energias, das quais a gente vai falar aqui no canal ao longo do mês de agosto, que trouxeram mudanças significativas e que são sinais, né, de que a gente de fato está deixando a era de Peixes e entrando na era de Aquário. Nos campos que a Vênus representa, nas finanças, por exemplo, a gente já percebe que a coisa mudou. Né? O trabalho não é mais o mesmo, a forma de se conseguir o sustento já não traz as mesmas garantias, mesmo quando traz, muitas vezes não é o suficiente. Então
Então a gente precisa se desdobrar, precisa fazer uma série de coisas, porque a resposta não é mais a mesma. Isso são indícios, né? Isso não quer dizer que é assim que tinha que ser, mas de acordo com o que eu sempre falo aqui no canal, que a nossa consciência, enquanto seres humanos, ela não ajuda nesse sentido. A gente precisa pensar de agora em diante de uma forma mais coletiva. No entanto, a gente continua tentando sobressair a parte individual, né? Fulano de tal é muito bom nisso, fulano de tal é muito bom naquilo. E por que eu tô falando isso? Porque isso tudo afeta ali o campo da Vênus, mais uma vez. Urano causando disrupturas no senso de realidade, naquilo que o touro representa. Touro que é regido pela Vênus. Então pegaram? Então a gente precisa se atentar para isso, porque as respostas que os indivíduos dão, elas não vão ser suficientes para lidar com os desafios que estão logo ali na esquina esperando pela gente já. Além disso, a conjunção, né, com Mercúrio, trazendo ideias, habilidades, o Mercúrio em Virgem, daqui a alguns dias vai entrar retrógrado, mas é o Mercúrio que pode desenvolver as habilidades necessárias, né? A parte técnica, a parte ali das habilidades que ele precisa desenvolver, que ele precisa trabalhar, que podem ajudar, inclusive a fazer as pontes, a conexão com os temas da Vênus. Então a gente tem que usar isso, porque muitas vezes a gente vai usar a força crítica desse Mercúrio em Virgem, em vez de usar a força analítica ou a força utilitária, né? Porque é uma mente que está voltada para o detalhe, para encontrar falhas, para corrigir essas falhas, para aprimorar aquilo que não está funcionando muito bem, de forma favorável para a gente lidar exatamente com esses temas da materialidade que estão sendo um desafio já há bastante tempo. Aliás, que se diga de passagem, desde 2020 a gente está passando, né, por desafios, e esses desafios aparecem nos mapas aí de diversas formas. Não só isso, mas a Vênus também tem aqui um trígono com o Quirón, que está a 23 graus de Áries, indicando que também mexe com a dor, com a ferida incurável, né? E que essa ferida pode ter uma influência muito grande sobre como a gente vai lidar com esses temas da Vênus. Uma Vênus que daqui a 2 dias também vai ingressar no signo de Virgem e que vai falar exatamente sobre essas coisas que estão faltando, né? É a parte ali onde ela está enfraquecida. O vídeo falando sobre esse movimento sai no sábado, então é uma semana que a gente vai falar bastante sobre o signo de Virgem. Embora a gente ainda esteja com o Sol em Leão, a gente vai ter que falar bastante sobre essa energia de Virgem. Porque a Vênus fica enfraquecida no signo de Virgem. E a gente precisa aproveitar esse período, porque ela fica até o final de agosto no signo de Virgem. Então ela vai ficar com a energia ali desafiada. E a gente vai precisar lidar com isso. Por isso, quanto mais a gente puder aproveitar, melhor, até mesmo para lidar com essas questões incômodas. Eu falei do trígono com Quirón, mas também tem um trígono com Ares, né? Uma energia que eu falo muito aqui no canal, tenho falado nos últimos tempos bastante, para a gente desenvolver um pouco mais essa consciência e além dessa coisa simplesmente das intrigas, né, das confusões, do caos que ela pode trazer. Então não só esses temas que Urano está causando rupturas podem refletir em algo que incomode, em algo que doa a partir do Quirón, também em algo que pode ser, muitas vezes ali, causar intrigas, causar dissabores. Só que, como eu estou falando também, a Ares a gente pode utilizar para se levantar contra essas mesmas coisas. Então a gente observa que as decisões que estão levando cada vez mais as pessoas para a margem da pobreza, né, as decisões econômicas, a gente não tem que aguentar isso calado. A gente pode, apesar de ser um trígono, né, uma energia fluente, uma energia que a gente precisa tomar iniciativa, sair da zona de conforto, exigir de quem nós elegemos e cobrar resultados de fato para que realmente a gente tenha uma atenuação dessas coisas, uma atenuação dessa pressão, né? Dessa força que todo mundo está sentindo e quem não estiver sentindo é porque está aí privilegiado. A gente precisa fazer algum movimento contra
cobrando, exigindo, né, retorno ali das pessoas que nós elegemos, porque senão a pressão só vai aumentar, levando cada vez mais pessoas ao extremo e a gente caminha para uma total ruptura em 2026. Então é nesse sentido que a gente precisa se atentar e usar favoravelmente o que aparece aqui. O ascendente cai a 24 graus de Libra, pedindo equilíbrio, harmonia, diplomacia, refinamento. Tá vendo como casa, né? A coisa que a mandala em si tá amarradinha, porque a gente precisa dessa negociação, a gente precisa dessa pressão, de certa forma, social, nem que seja fazendo um abaixo-assinado, desses online, petições, cobrando diretamente daqueles que a gente elegeu, daqueles que nós votamos, e não só em quem nós votamos, em quem estiver lá, porque não tem essa história de que eu não votei, então não posso cobrar, não existe isso. A dificuldade está posta para todo mundo e a gente precisa pressionar nesse sentido. E nesse sentido também a gente cria, né, tentar criar, incorporando a energia de Libra, condições mais harmônicas, condições mais favoráveis para a gente meio que desativar as bombas aí que estão sendo colocadas para 2026 já. Então é um movimento que todo mundo tem que ter um pouco de consciência e fazer, né, de certa forma aí para a gente romper com tudo isso, porque não é para aguentar calado. Isso aqui não é uma leitura para a gente simplesmente falar, ai meu Deus, e agora? O que a gente faz? Não, a gente está tentando enxergar um caminho, a gente está enxergando possibilidades, mas a gente precisa movimentar nesse sentido, que é o principal. O meio do céu é 17 graus de Câncer, né? Pedindo empatia, sensibilidade, acolhimento, proteção, olha aí mais uma vez. Então a gente precisa proteger os campos da Vênus na vida pública, carreira e profissão, porque senão esses campos vão sofrer mais rupturas conforme os interesses de quem está no poder, da classe dominante, e aí mais uma vez a gente vai sendo empurrado para baixo. E a Lua está aqui, conjunta ao meio do céu, mostrando o quê? Que depende. A Lua, na astrologia mundial, representa o povo. Então depende inteiramente de cada um de nós de tomar uma atitude, buscar agir nesse sentido para ter maior acolhimento, maior proteção, porque há um potencial fértil para tudo isso. Então, de certa forma, isso também influencia nas relações. Eu estou focando muito na questão financeira, mas é a mesma coisa que a gente tem que fazer para todos os temas que a Vênus representa. Então, trazer essa Lua, ter a sensibilidade, enxergar, né, captando isso e usar isso favoravelmente na carreira, vida pública e profissão. Ou seja, a gente está meio que decidindo, de certa forma, se o que a gente vai ter em 2026 vai ser uma colheita favorável, né, um resultado positivo, já em 2025, quando a Vênus fechar o ciclo com Urano, né, ano que vem, mas a partir daí para 2026, porque a gente está olhando para esse ciclo de Urano-Vênus que vai até 2025, mas a gente sabe que o que está em jogo mesmo é o andamento entre Saturno e Netuno, que se encontram em 2026 no signo de Áries, como eu já falei isso aqui no canal. Então a gente tem que usar favoravelmente cada uma dessas energias, desses pontos que aparecem na mandala, para a gente fortalecer aquilo que realmente importa, que são as nossas condições de vida e de sustento, antes que, né, seja o irreversível aí, se é que a gente já não passou desse ponto. Então é tudo isso que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo aproveitar, trazer esses potenciais para atuar favoravelmente aí. Bom, então além da quadratura com Urano, a gente tem que considerar também a conjunção com Mercúrio, em o quanto que a comunicação, né, as ideias, os pensamentos, as soluções, as trocas, os contatos, as mensagens podem ajudar nos temas da Vênus para lidar com a imprevisibilidade, para lidar com essa ideia disruptiva ou mesmo para externar a rebeldia, né? Então a gente pode colocar expresso
né, comunicando tudo aquilo que a gente precisa a partir desse momento, né? Usando essa força de Urano para causar. Claro que vamos causar rupturas, porque mesmo que o resultado só venha lá no dia 14 de outubro, a gente sabe que no dia que acontece o aspecto, efeitos são sentidos, né? Então esses efeitos são de transgressão, de imprevisibilidade, e isso acaba impactando muito os temas da Vênus. Os temas da Vênus, do qual o financeiro, né, a economia lá não anda tão assim muito bem, né? A gente precisa de todo o auxílio possível. Isso vem a partir das ideias, das trocas, mas aí é preciso também captar as mensagens, né? Ter uma abertura para que o Mercúrio funcione. Mercúrio é o mensageiro dos deuses, né? Ele que faz a ponte entre os mundos, para que ele traga as mensagens. Eu até fiz um vídeo de Mercúrio em Virgem, se não assistiu, dá uma assistida para entender melhor como que essa energia do Mercúrio funciona a partir do signo de Virgem, porque a gente vai precisar aproveitar isso também. E eu falei da economia, né? E a gente está vendo cada vez mais, né, os eclipses de 2022 já apontavam isso, mas a gente teve vários indícios que da parte financeira, da parte econômica, a gente teria ali desafios muito grandes. E está sendo assim. Então é necessário olhar para esses temas, porque tá todo mundo sentindo aí os aumentos, né? Os preços estão indo lá para cima, e com esse novo aspecto entre Urano e Vênus, pode ser que aconteça mais coisas. Como eu falei, é imprevisível o resultado, mas a gente sabe que a tendência é seguir aumentando, seguir empurrando o máximo de gente para baixo, né? Todo mundo está sendo empurrado para baixo, só não percebeu isso ainda quem está dormindo aí, ou então quem está ganhando com isso, né? Mas é preciso a gente entender que quando eu falo de transgressão, de rebeldia, né, é nesse sentido também, para que a gente não simplesmente fique ali quietinho, né, só se virando para pagar as contas que cada vez ficam mais altas, favorecendo não sei quem, né, beneficiando sei lá mais quem também, mas a gente precisa, né, de alguma forma dar uma resposta a isso, porque senão a gente vai chegar, vamos lembrar, né, nós estamos indo para 2026, e eu já tinha falado a respeito disso também nos vídeos. Então a gente tem que se atentar, porque vai doer, né? A gente viu lá que tem um trígono com Quiron, então mexe um pouco ali com a dor. E a dor é o quê? É a gente ter que fazer esse movimento de pagar cada vez mais caro por coisas básicas, por coisas que a gente precisa. Então vale a pena se atentar para isso e entender, será que a gente está mesmo num caminho positivo para 2026? São indícios aí. E depois eu vou falar mais a respeito desse assunto, trazendo outras informações, outras mandalas para a gente lançar um pouco mais de luz e ver se é algo, né, doido da minha cabeça, ou se realmente a materialidade, aquilo que a gente tem de fato acontecendo, né, no mundo, num plano material, se realmente indica que a gente está indo por um caminho onde cada vez mais pessoas, né, vão sendo empobrecidas ali de propósito para manutenção de uma parcela quase ínfima da sociedade, né? A classe dominante aí que a gente tem, os plutocratas que eu já falei antes. Então vale a pena atentar para isso também, ao mesmo tempo que a gente se atenta para a parte individual, para a parte dos relacionamentos, para a parte financeira de cada um. Não causar ali atitudes ou principalmente comunicar a partir desse Mercúrio situações onde podem causar novas rupturas, causar transgressões e rebeldia, né? Romper de forma imprevisível ali com os relacionamentos. Então a gente tem que ver também a saúde das relações para utilizar isso favoravelmente. Só que esse movimento da coletividade a gente também não pode perder de vista. E eu já vou avisando, gente, a partir de agora a gente tem que ficar cada vez mais de olho, cada vez mais atento. Não dá para ser como era antes, lá em 2019, que a gente só ia viver a nossa vida,
preocupado só com as nossas coisas e que deixava o resto ali ao Deus dará. Não dá mais para ser assim e muita gente já deve ter percebido isso. Então a gente tem que se atentar, observar e principalmente tomar atitude, né? Agir nesse sentido antes que a gente seja esmagado sem que a gente nem mesmo perceba. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros do canal com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, ajuda a manter o canal no ar, incentivar esse trabalho, porque se vocês não abraçarem o Astrolibertação como fizeram até agora, esse canal não vai a lugar nenhum. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.